Adiante. Agora uma pergunta vinda do Canadá, da Alice. Alice Martins. Muito obrigado, Alice, pela pergunta, pelo carinho e pela confiança. A Alice diz o seguinte: Andy, eu li no Correio da Manhã, no Jornal Português, é notícia antiga, é de 2010 e estava lá escrito algo referente às operações a transexuais. Estava escrito o seguinte: são coparticipadas a 100% pelo Sistema Nacional de Saúde. Bom, aqui a Alice está se referindo ao Sistema Nacional de Saúde português, onde a cirurgia para redesignação sexual é coparticipada, significa subsidiada em 100% pelo Sistema Nacional Português de Saúde, seguindo uma norma imposta pela Comissão Europeia, que considera a transexualidade uma doença congênita, e a Alice, então, sublinha aqui transexualidade uma doença congênita. Andy, por favor, esclareça-me, então, é doença? Agora fiquei confusa, obrigado. Claro, né, Alice, tu vais ler notícias de 2010. Bem, ainda em 2010, já se estava numa situação de discussão muito grande quanto à questão da transexualidade, mais especificamente a disforia de gênero, que é o nome que se dá quando uma pessoa tem fisiologicamente o sexo masculino e o gênero, a identidade de gênero, é outra, por exemplo, feminino. Ok? A esta situação se dá o nome de disforia. Ok? Muito bem. Por muito tempo, a transexualidade, tudo que se referisse a essa situação, como a homossexualidade também, e muitas outras coisas, foram entendidas como doenças. E por quê? Porque não havia pesquisas a respeito, não se sabia nada a respeito, e se supunha que, obviamente, uma pessoa que nascesse fisiologicamente do sexo masculino e se sentisse, quanto à sua identidade psicológica do sexo feminino, que ali havia alguma coisa, pronto, doença, ok? Quando já há alguns anos foi se fazendo então pesquisas que nunca se havia feito a respeito das questões de gênero, né? São pesquisas muito recentes, ainda hoje, né? Essas questões ainda para alguns segmentos da sociedade é muito difícil, mas pronto, isso acontece em todas as situações, né, dessa natureza. A transexualidade agora faz alguns meses houve um grande alarde no mundo inteiro quando finalmente a Organização Mundial de Saúde, então com anos e anos já então de pesquisas na área e pronto, chega à conclusão de que de fato, né, a transexualidade, como normalmente as pessoas se referem à disforia de gênero, não tinha cabimento, não podia continuar sendo, né, considerada uma doença, não é? E foi retirada. Então, obviamente, como não é a primeira vez que isso acontece, e não só em relação... Agora mesmo, na pergunta anterior, eu estava falando sobre nomes de doenças, não é? Que nos catálogos do século XVIII, nos catálogos médicos, estavam lá. Né? Depois vai se dando conta que, opa, não é assim, isso aqui não é assim, é diferente, se pensava que era isso, não é. Enfim, essa questão toda. Né?
E é o mesmo que acontece, claro que em 2010, né, ainda estava a questão desse debate, né, ainda sobre a necessidade de retirar do catálogo de doenças uma condição humana, se entendeu como muitas, às vezes eu mesmo me interrompo porque me lembro para eu não me esquecer, muitas Bom, o canhotismo já foi uma doença grave, não é? Não sei se sabem disso, né? Era considerado uma inversão mental a pessoa ser canhota, né? E tinha tratamentos para isso, não é? Pronto, mas no século XVIII se sabia muito pouco sobre. E não quer dizer que porque estamos no século XXI se sabe tudo sobre certas coisas. Sobre certas coisas ainda não se sabe quase nada, né? Pronto, agora se começa a saber muito sobre isso, que até pouco tempo atrás não se sabia. Então tudo isso para dizer que, primeira informação que eu tenho que dar, já não é mais, não está mais na lista de doenças de nenhuma espécie, nem congênita, nem de nenhuma natureza, porque já então veio se fazer nesses últimos mais ou menos 20 anos aproximadamente, muito mais intensamente nos últimos 10 anos, né, as constatações de que de fato não se tratava de nenhuma desconfiguração ou configuração mental que significasse alguma doença. Claro que a disforia provoca desconforto. O desconforto, claro, imaginem, né, uma pessoa que tem essa condição e que enfrenta, né, a disforia, porque ela vai estar numa circunstância, inserida numa circunstância, onde a sua condição será entendida como uma condição, pronto, né? Imagine, só para vocês entenderem, imagine a condição que estaria uma pessoa, né, ao ser canhota no século XVI, por exemplo, né, ou ser ruiva no século XV, ou qualquer coisa assim, né, estaria numa condição terrível, um sofrimento atroz, né? E sofrimentos psicológicos atrozes simplesmente porque se tratava de uma pessoa canhota, não é? Então pronto, a mesma coisa acontece ainda muito com as pessoas que sofrem aqui no sentido de sofrer, no sentido de vivenciar, né, nesse aspecto, a disforia de gênero. E agora, claro, sempre as coisas vão, né, hoje já, em certos casos, praticamente os sofrimentos são quase totalmente eliminados em função de a criança ter nascido num contexto de autoesclarecimento e logo já isso tudo é conduzido com muita naturalidade, as coisas são conduzidas, como eu já falei muito aqui no programa a respeito disso, então as coisas já estão noutro pé. Mas isso ainda em ilhas paradisíacas, né? Porque ainda eu mesmo trabalho em situações de pessoas trans que sofreram todo tipo de violência e agressão por parte da família, por parte, né, da escola, da sociedade, da religião, enfim, e que obviamente vão sofrer todas as consequências desses traumas, né? Pronto, então, primeira parte, primeira questão. Quando se lutava por aquilo que se chamou despatologização da transexualidade, ou seja, tirar da condição de doença, claro que aqui nós temos que fazer um parênteses. Obviamente nós estamos falando de uma situação que não havia pesquisas a respeito, que se concebia algo sem ter sustentação científica para concebê-lo. Outra coisa é nós sairmos agora por aí com placas na mão e fazendo uma manifestação mundial para tirar da lista de doenças a pneumonia. Não é assim que se trata a coisa, ok? Então vamos lá.
coisa é, agora pronto, a Organização Mundial de Saúde tirou, então tal coisa não é mais doença. Então pronto, vamos tirar da lista também, sei lá, gastrite. Vamos fazer um movimento para tirar da lista de doenças a gastrite. Pelo amor de Deus, eu espero que ninguém entenda dessa forma tão obtusa quando nós falamos, né, do que era a situação da transexualidade, algo que era condicionado a uma condição, né, era condicionado a uma doença, estava na condição de uma doença, sem haver nada que sustentasse isso. Né? Quando se começa a fazer todo esse trabalho, como já se fez muitas vezes em outras situações, constata-se que realmente não cabia a denominação que tinha. Feito o parênteses, porque às vezes eu até recebo perguntas, né, e me dou conta que às vezes, raios, eu não esclareci isso, e claro, né, às vezes vem uma pergunta justamente de algo que não ficou muito bem esclarecido. O problema era que, por várias legislações, aqui em Portugal aconteceu isso, porque tu te refere justamente em Portugal, em outros países também. Ora, existe uma legislação, existe a Constituição, toda uma outra quantidade de conjuntos, né, jurisprudenciais e leis e tudo mais. Então, evidentemente, uma coisa que não é uma doença, não cabe ter subsídios do Estado para ser tratada. Não é uma doença. E aí se tinha o problema, mas pronto, então as cirurgias de redesignação vão cair na condição, ou naquela qualidade que tem, as cirurgias plásticas, as cirurgias estéticas. Ora, é claro que o Estado não vai subsidiar e coparticipar em cirurgias estéticas. Uma coisa é a cirurgia plástica por acidente. Outra coisa é a cirurgia estética, não tem cabimento. Então, como fazer para que esta situação não acontecesse? Ora, vai deixar de ser, nunca foi, né? Vai sair da catalogação de doença, e aí como é que ficam as pessoas que precisam fazer essas cirurgias todas? Então, teve uma grande discussão, porque se teve, aqui em Portugal, no caso, vou usar o caso português, se teve que fazer uma mudança em vários sistemas de legislação para que essas pessoas continuassem, ainda que não se trate de uma doença. É óbvio que o processo, né, precisa ser subsidiado, obviamente, isso é um direito inalienável do bem-estar do cidadão, e, portanto, é o mesmo caso da mulher grávida, né? Porque, por incrível que pareça, isso já foi discussão há décadas atrás, né? Há décadas passadas. Já se discutiu isso. Afinal de contas, gravidez não é doença. Se não é doença, o Estado não tem nada que se... Tem que, né? A pessoa ficou grávida porque quis. Ninguém mandou ficar grávida. Ficou grávida, assume. Isso já foi, por incrível que pareça, discussão, né? Se o tratamento, todo o acompanhamento pré-natal deveria ser subsidiado pelo Estado ou não, não é? Porque a gravidez, primeiro, como eu disse, não é doença, né? Segundo, ficou grávida porque quis. Terceiro, se não tem condições de pagar o acompanhamento médico da sua gravidez, não fique grávida, né? Que não fique grávida. Essa já foi, né, uma situação que já aconteceu há algumas décadas, certo? Hoje se discutiu da mesma forma a questão da transexualidade, tá certo? Claro que, né, foram superadas os entraves causados pela ignorância, pela torpeza, e obviamente se demonstrou que é óbvio que as pessoas que vão precisar fazer a redesignação sexual deverão ter direito ao Sistema Nacional de Saúde, aqui no caso de Portugal, e passaram a ter e tem, né, obviamente, ainda que a semelhança da gravidez não é uma doença, né?
não é uma doença. Mas para que isso acontecesse, houve então que se mudar a legislação. Tanto que muitas pessoas eram contra, pessoas que, dentro das que defendiam, né, ou seja, havia um paradoxo, né? Se nós tirarmos, né, eram pessoas, inclusive pessoas transexuais, eram contrárias à despatologização da transexualidade, porque se fizessem isso, elas perderiam o direito que tinham de ser acompanhadas pelo Sistema Nacional de Saúde. Então se teve que fazer uma reforma para que, ao se tirar da lista de doenças, essas pessoas continuassem amparadas pelo Sistema Nacional de Saúde. Eu estou falando agora aqui só do caso português, ok? Outras situações semelhantes também aconteceram em outros países, ok? Muito bem, então, espero, Alice, que tenha esclarecido. Tu leste uma notícia de 2010, portanto, de lá para cá, a Organização Mundial de Saúde já modificou, né, essa questão, já não está mais, obviamente, na condição de doença, mas se mantém como a gravidez. A gravidez está lá como condição de amparo inalienável do cidadão ao direito que ele tem, né, aos serviços, no caso, nacionais, etc., de saúde, no caso da gravidez, agora também outras, não é só a gravidez, mas outras que, não sendo doença, mas, evidentemente, tem essa condição, é quase uma condição especial, né? De, apesar de não ser uma doença, inclui-se nas condições fisiológicas em que o cidadão tem direito inalienável do sistema, no caso, nacional de saúde, aqui em Portugal e fora de Portugal, é o direito inalienável aos cuidados de saúde. Para isso ele paga impostos, né, e deve receber. Não confundir com estética, certo? Não confundir com questões estéticas, ok? Muito bem, ok? Então, acho que expliquei tudo, creio eu, mas se me esqueci de alguma coisa, certamente alguém vai se lembrar e vai me perguntar, mas então tal coisa assim, 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 pronto, aí já vai se explicando tudo no andar da carruagem. Tá bem? Muito obrigado, Alice, um abraço, um beijo, pelo carinho e confiança.